Bom, pessoal, então retornando, vimos ao final do bloco anterior o procedimento de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos no sistema jurídico brasileiro, antes da emenda 45 e pós a emenda 45. Nós vamos agora analisar o status hierárquico ocupado pelos tratados internacionais de direitos humanos no sistema jurídico brasileiro. Nós também vamos dividir a análise em duas partes. Primeira parte, tratados incorporados ao sistema jurídico brasileiro antes da emenda 45 e tratados incorporados pós-emenda 45. Bom, então começando, tratados internacionais de direitos humanos anteriores à emenda 45. Nós temos divergência doutrinária, merecendo destaque, 4 correntes. Primeira corrente defende que os tratados internacionais de direitos humanos têm status supraconstitucional. Então, muito cuidado, não confundir com supralegal. Aqui, supraconstitucional ou supranacional. Essa primeira corrente, ela era defendida pelo falecido internacionalista, professor aqui na PUC do Rio de Janeiro, Celso de Mello. Não é o ministro do STF, não, mas o internacionalista falecido, saudoso professor Celso de Mello. Dizia ele que os tratados internacionais de direitos humanos, eles têm por finalidade criar um sistema supranacional, universal ou regional. Então você tem sistema, por exemplo, de direitos humanos, de proteção aos direitos humanos, nos Estados americanos. Você tem sistema de proteção de direitos humanos de caráter universal. Então você teria um sistema ou alguns sistemas internacionais, universal ou regional, de caráter supranacional, acima das constituições nacionais, ou supraconstitucional. E por quê? Porque a finalidade, como dito, é criar um sistema internacional, universal ou regional, que proteja a pessoa humana a partir da sua essência, da sua condição humana, independentemente de qualquer outra característica. Independentemente, por exemplo, de características religiosas, políticas, de nacionalidade. Não. A finalidade aqui é proteger a pessoa humana, ou seja, o ser humano a partir da sua natureza, da sua condição humana. Logo, o sistema de proteção à pessoa humana não pode estar ou não deve estar submetido a constituições nacionais, porque constituições nacionais, elas buscam estabelecer direitos, garantias fundamentais aos seus nacionais. Veja, inclusive, que a Constituição Brasileira, no artigo 5º, ela faz referência à proteção dos brasileiros ou estrangeiros residentes. O sistema internacional, ele não faz qualquer limitação quanto à proteção. Protege-se o ser humano a partir da sua própria essência, da sua própria natureza ou condição humana. Portanto, os tratados internacionais de direitos humanos, eles ficariam acima das constituições nacionais, das constituições de cada país. Consequentemente, teriam status, repito, supraconstitucional ou supranacional, seja regional ou universal. Regional, por exemplo, Pacto de São José da Costa Rica. Você tem aí um tratado regional. Ou, por exemplo, caráter universal, Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Pouco importando se regional ou universal, o status será, ou seria, ou deveria ser supranacional ou supraconstitucional, conforme defendido pela primeira corrente. Segunda corrente. Segunda corrente, defendida, entre outros, por Antônio Augusto Cansado Trindade, Flávia Piovesan, Valério Mazzuoli. Essa segunda corrente, defendida, entre outros, pelo já saudoso, internacionalista, faleceu recentemente, já digo saudoso, tive a honra de conhecer o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, e faleceu recentemente, faleceu agora, Enfim, é uma tristeza muito grande, era uma
pessoa de uma inteligência ímpar, de um caráter formidável, era juiz de corte internacional, Tribunal Internacional ou Corte Internacional de Justiça. Então, é uma perda muito grande. Enfim, dito isso, né, feita essa ínfima homenagem ao professor, que, repito, faleceu recentemente, a segunda corrente defende que os tratados internacionais de direitos humanos eles teriam status constitucional. E por que eles teriam status constitucional? Porque a própria Constituição ela indicaria que os direitos fundamentais expressos na Constituição não possuem caráter exaustivo. Inclui-se também, entre os direitos fundamentais, como já visto, aqueles implícitos no regime ou nos princípios adotados pela Constituição, ou o que importa para nós nesse momento, aqueles que decorram de tratados internacionais de direitos humanos. Assim sendo, a própria Constituição, no parágrafo 2º do artigo 5º, ela diz: são direitos fundamentais aqueles previstos expressamente na Constituição, aqueles implícitos e os decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Logo, o parágrafo 2º estaria equiparando os direitos fundamentais decorrentes de tratados aos direitos fundamentais implícitos e aos direitos fundamentais expressos. Esses direitos, portanto, todos eles teriam status constitucional. Esses direitos integrariam o bloco de constitucionalidade, tanto os expressos como os implícitos e aqueles decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Porque o que importa para conferir o status constitucional a uma norma, diz a segunda corrente, não é o procedimento de incorporação. Lembrando que antes da emenda 45, o procedimento de incorporação era o ordinário. Mas isso não é relevante, diz a segunda corrente, para conferir status constitucional a uma norma. O que é fundamental é o conteúdo, a matéria. E direitos humanos têm natureza constitucional. Logo, um tratado internacional de direitos humanos, por força do parágrafo 2º, tendo em conta a matéria regulada, a matéria tratada, matéria de índole, de natureza constitucional, acarreta, por consequência, confere a esse tratado, a esses direitos decorrentes de tratados, status constitucional, como falado. Então, segunda corrente, status constitucional. Primeira, supraconstitucional. Segunda, constitucional. Vamos agora à terceira corrente. Terceira corrente, defendida, entre outros, por Dimitri de Moles, entende que os tratados internacionais de direitos humanos têm status legal, hierarquia de lei. Então, os tratados internacionais de direitos humanos, aqueles incorporados ao sistema jurídico brasileiro pelo procedimento ordinário antes da emenda 45, para essa terceira corrente, teriam status legal, status de lei, de norma infraconstitucional. Basicamente, por duas razões. A primeira é porque nós adotamos um sistema de Constituição rígida. E um sistema de Constituição rígida, para que uma norma tenha status constitucional, o fundamental não é o conteúdo, mas a forma. Ter forma de emenda constitucional. E um tratado internacional de direitos humanos, ele não tem forma de emenda constitucional. Lembrando, ele é aprovado ou referendado pelo Congresso Nacional através de decreto legislativo, incorporado ao sistema jurídico via decreto editado pelo presidente. E como falado, antes da emenda 45, decreto legislativo aprovado por maioria simples, um turno em cada casa do Congresso Nacional. Assim sendo, não seria possível, em um sistema de Constituição rígida como o nosso, conferir a esse tratado aprovado por decreto legislativo, incorporado ao sistema jurídico, por decreto presidencial, cujo código de aprovação foi maioria simples, conferir a esse tratado status constitucional. Porque se assim fosse, a nossa Constituição não seria rígida, seria semi-rígida ou semi-flexível. Porque no que diz respeito a direitos fundamentais, seria possível a alteração da Constituição a partir da edição
ou da incorporação de um tratado internacional no nosso sistema jurídico por maioria simples. Mas isso não pode ocorrer, porque a nossa Constituição ela é rígida. Em uma Constituição rígida, o que é fundamental para conferir o status constitucional a uma norma é a forma e não o conteúdo, é o procedimento de aprovação e não o conteúdo dessa norma. E o segundo argumento você encontra no artigo 105 da Constituição, inciso 3, a linha A. Vamos lá. Diz lá. Compete ao STJ, inciso 3, julgar em recurso especial, e aí segue. Quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Então, veja, quando a decisão contrariar tratado, cabe em face dessa decisão recurso especial. Se a decisão contrariasse a Constituição, caberia em face dessa decisão recurso extraordinário ao STF. Então, aqui se percebe que a Constituição ela equiparou tratados internacionais às leis federais. Então, tratado internacional, aquele aprovado pelo procedimento ordinário, ter status legal, status de lei. Quarta corrente, defendida, entre outros, por Gilmar Mendes e também, como já aqui destacado, posição do STF. Para a quarta corrente, os tratados internacionais de direitos humanos teriam status supralegal, ou seja, ficariam abaixo da Constituição, tendo em conta se tratar de uma Constituição rígida, que exige, para que uma norma tenha status constitucional, que a forma seja constitucional, uma emenda, importante para conferir esse status hierárquico equiparado à Constituição, o procedimento e não o conteúdo. Logo, o procedimento de incorporação sendo ordinário empurra o tratado para baixo. Contudo, a matéria tratada, direitos humanos, tem índole, natureza constitucional, então a matéria empurra para cima, ele ficaria acima das leis, ocupando uma posição intermediária, abaixo da Constituição, porém acima das leis. Status supralegal, como falado, é a posição atual do Supremo Tribunal Federal. Exemplo, Pacto de São José da Costa Rica. Foi incorporado ao sistema brasileiro, antes da emenda 45, pelo procedimento ordinário. O procedimento joga para baixo e a matéria joga para cima. Logo, ele tem status supralegal, abaixo da Constituição, porém acima das leis. Vamos agora analisar a divergência quanto ao status hierárquico desses tratados pós-emenda 45, lembrando que pós-emenda 45 nós temos dois procedimentos possíveis de incorporação para os tratados internacionais de direitos humanos. Vamos lá. Nós também temos 4 correntes. Para a primeira corrente, não há qualquer alteração, status supraconstitucional. Já a segunda corrente, defendida, como dito, entre outros, pelo professor Antônio Augusto Cansado Trindade, falecido recentemente, pela professora Flávia Piovesan, pelo professor Valério Mazzuoli, os tratados internacionais de direitos humanos teriam status constitucional, pouco importando o procedimento de incorporação do tratado. Porque para essa segunda corrente, como nós dissemos, o que confere status constitucional a uma norma, no caso ao Tratado de Direitos Humanos, não é o procedimento de incorporação, não é a sua forma, mas o seu conteúdo, a matéria ali tratada, que tem natureza constitucional. E ainda o segundo argumento, o parágrafo 2º do artigo 5º. Você pode dizer, professor, então qual seria a diferença ou efeito prático desse tratado ser incorporado pelo procedimento ordinário ou ser incorporado pelo procedimento especial previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição? Essa segunda corrente dá uma resposta. Diz ela, repito, que todo e qualquer tratado internacional de direitos humanos, incorporado ao sistema jurídico brasileiro, ele terá status constitucional em razão da matéria e por força do parágrafo 2º do artigo 5º, independentemente do procedimento de incorporação. Agora,
se ele for incorporado ao nosso sistema jurídico pelo procedimento especial, além de ter status constitucional, ele passa a ter rigidez constitucional. O que dificulta, por exemplo, o procedimento de eliminação desse tratado do sistema jurídico, de revogação desse tratado do sistema jurídico ou de denúncia desse próprio tratado. Vamos lá novamente ao nosso quadro? Então, segunda corrente, tratado incorporado pelo procedimento, tratado de direitos humanos, incorporado pelo procedimento ordinário, status constitucional em razão da matéria. Incorporado pelo procedimento especial, status constitucional em razão da matéria, mais rigidez constitucional em razão do procedimento. Agora, terceira corrente. Terceira corrente também traz duas hipóteses. Aprovado pelo procedimento ordinário, como visto, status legal com as razões já expostas. Já aqueles aprovados pelo procedimento especial, status constitucional, basicamente por dois motivos. Em razão do procedimento, que é o fundamental para essa terceira corrente, conferir status constitucional a uma norma, e por força de previsão expressa no parágrafo 3º do artigo 5º. Vamos até lá? Olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 5º. Diz lá no parágrafo 3º do artigo 5º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão, olha lá, equivalentes às emendas constitucionais. Terão status hierárquico equivalente às emendas constitucionais. Agora, a quarta corrente, posição do Supremo Tribunal Federal. Também duas hipóteses. Aprovado pelo procedimento ordinário pelas razões já destacadas, status supralegal. Já aqueles aprovados pelo procedimento especial, previsto no parágrafo 3º, teriam status constitucional em razão do procedimento mais trabalhoso de aprovação, por força de previsão expressa do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, que equipara esses tratados aprovados por esse procedimento às emendas constitucionais. Serão equivalentes às emendas constitucionais. Essa quarta corrente, como destacado, é a posição atual do Supremo Tribunal Federal. Agora, titularidade dos direitos fundamentais. Muita atenção. Titularidade em relação aos direitos fundamentais. São titulares de direitos fundamentais todos os brasileiros. Brasileiros natos ou naturalizados. Não significa que sejam titulares necessariamente dos mesmos direitos ou na mesma extensão. A própria Constituição, ela pode estabelecer distinções entre brasileiros. Mas aqui o que importa é sabermos, a princípio, quem são os titulares de direitos fundamentais. Todos os brasileiros, natos ou naturalizados. Então, pessoa física, mas também a pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica também é titular de direitos fundamentais. Por exemplo, direito de propriedade. Então, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Professor, e os estrangeiros não são titulares de direitos fundamentais? E os estrangeiros não fazem jus a direitos fundamentais? Veja que o artigo 5º da Constituição, ele faz referência a estrangeiros residentes no país. Mas o artigo 5º, embora ele abranja também os estrangeiros como titulares de direitos fundamentais, ele parece restringir esse alcance aos estrangeiros residentes. Porém, o artigo 5º caput da Constituição diz menos do que deveria. Faça remissão lá no artigo 5º caput da Constituição, artigo 4º da Lei de Migração, que diz aplicar-se aos estrangeiros na condição de migrante, alcançando até mesmo os apátridas, estrangeiros em situação de ilegalidade, não apenas os residentes, os direitos fundamentais. Então, direitos fundamentais, eles se aplicam não apenas aos brasileiros, natos e naturalizados, também não se aplica apenas aos estrangeiros residentes, alcançando os estrangeiros não residentes, alcançando os estrangeiros em situação ilegal no país, alcançando até mesmo os apátridas.
Poxa, professor, um estrangeiro em situação ilegal no país? Sim, ele não tem direito à vida? Ele não tem direito à liberdade, por exemplo? Sim, claro que tem. Então, os direitos fundamentais têm como titulares a pessoa física, brasileiro nato ou naturalizado, estrangeiro residente ou não residente, o apátrida, também a pessoa jurídica titular, como falado, de direitos fundamentais. Uma observação igualmente importante em relação à titularidade dos direitos fundamentais você encontra no parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição. Ou seja, os portugueses equiparados, chamados de quase nacionais, também são titulares de direitos fundamentais. Por que quase nacionais? Porque nesse caso, o português ele não se naturaliza brasileiro. Mas havendo tratado de reciprocidade Brasil-Portugal, ele pode exercer no Brasil os mesmos direitos que o brasileiro possa eventualmente exercer em Portugal. Veja o que diz o parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição. Olha lá. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então, o português equiparado, ele não se naturaliza brasileiro, mas ele também é titular de direitos fundamentais. Nós temos aqui os titulares de direitos fundamentais. Como falado, por óbvio, que os direitos fundamentais não se aplicam na mesma extensão a toda e qualquer pessoa. Por exemplo, artigo 222 da Constituição, veja o que diz. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Estrangeiro não pode ser proprietário desse tipo de empresa. Naturalizado há menos de 10 anos, tampouco. Português equiparado, igualmente, não pode ser titular ou proprietário desse tipo de empresa. Então, muito cuidado. Não significa dizer que o estrangeiro não seja titular de direitos fundamentais. O que não pode é ser proprietário desse tipo de empresa. Mas ele é também titular de direitos fundamentais. Mas agora eu trago para vocês uma questão interessante. Eu disse que os estrangeiros também são titulares de direitos fundamentais. Mas a pergunta é, será que nós poderíamos falar de direito fundamental, direito humano fundamental, de titularidade exclusiva de estrangeiro? E a resposta é sim, a resposta é positiva. Por exemplo, o direito ao asilo político. É um direito de titularidade exclusiva do estrangeiro. Bom, pessoal, vamos fechar esse bloco e já voltamos.